pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e História do Recife LT, e nós vamos para mais uma aula de História para as turminhas maravilhosas do nono ano, dos anos finais, aqui pelo Educa Recife. Vamos lembrar vocês, nós estamos aqui, né, no projeto do Educa Recife, que é um projeto, né, que surgiu aí com a preocupação de oferecer aulas, né, nesse formato digital para os alunos e alunas da rede, né, durante esse período da pandemia, mas não somente durante o período da pandemia, né, também no momento posterior, lembrando que, inclusive, nós ainda não saímos da pandemia. Lembrar você, nesse momento, que você deve ter cuidado, né? Deve ainda manter os cuidados, manter a higienização das mãos, usar máscara quando puder. E, na medida em que for liberado para você, na medida em que for autorizado, na medida em que você puder tomar as vacinas, né? Vacinas, elas salvam vidas, né? Vacinas ajudam para que a gente, né, não venha a ser infectado, né, por uma série de doenças, e no caso da Covid vai lhe ajudar para que mesmo que você seja infectado, você não venha a precisar de UTI ou a ter risco de vida, né? Então, gente, tomem os cuidados, se vacinem. E feito todo esse discurso inicial, lembrar aqui que hoje nós contamos com a ajuda da Midian. Olha ela aqui no cantinho. Tchauzinho, Midian. Bate aí. Acertou! Então, Midian, junto com toda a equipe, né, de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E nesta aula eu volto a contar com a participação dela, a minha querida, estimadíssima, sapiensíssima professora Vanessa. E aí, professora? E aí, professor Luciano? E aí, meu povo do nono ano, né? Olha a gente aqui de novo. Nós aqui nós aqui outra vez. Então, e agora para a gente conversar um pouquinho, né? Trabalhar aí sobre a história. História é importantíssima, né? A gente conhecer a história do mundo, a história do nosso país, a gente trocar, porque a gente fazer esse resgate do passado, a gente também vai entender um pouco o reflexo, né, do nosso presente. E como somos agentes transformadores, então nada mais, nada menos do que conhecer a nossa história para que a gente possa, né, ter esse senso crítico, essa conscientização para que a gente possa mudar o nosso presente. Então, por isso que é tão importante o estudo da história, a gente estudar a história, a gente, né, trazer questões, acontecimentos, que a gente possa conhecer mais e poder, assim, mudar a nossa sociedade e o nosso mundo. Então, vamos embora. Gostaria também de pedir aqui, viu, professor Luciano, a participação dessa galera, né? Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, você pode direcionar, porque, Juninho, olha aí, como um toque de mágica, saiu. É providência, Juninho, rapaz. Então, você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que legal. A gente adora a participação de vocês. Deixa comentário, tira dúvidas, certo? Que é super importante essa troca, esse diálogo, porque a gente fortalece nosso conhecimento, não é mesmo? E outra questão que eu tenho aqui para dizer a vocês. Caso vocês não conseguiram acompanhar essa aula ao vivo, vocês podem ainda acessar ela lá no canal do YouTube, né, do Educa Recife. Você não só vai ter essa aula de história, como também as demais aulas, né? Tem uma playlist lá de aulas, onde você vai poder assistir ela quantas vezes quiser e dar pausa, voltar, enfim. E também pode deixar comentários lá, porque a gente fica sempre ligados aos comentários de vocês. Então, vamos embora participar. Deixa aqui o recado que a gente vai ficar muito feliz
nessa troca aqui com essa participação de vocês. Então, bons estudos e vamos embora, né, professor Luciano? É isso aí, é isso aí. Deixa os comentários lá no YouTube, deixa os comentários pelo chat, como a professora Vanessa falou. Tem vários canais de possibilidades aí para você assistir nossa aula, né? Ao vivo aqui pela TV Nova, né? Mais à frente tem a reprise, tem o canal do YouTube, aplicativo, tudo isso. Então só não assiste quem não quer ou quem fica se abestalhando, né? Não, professora? Exato. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Lembrar, nós começamos a falar na aula passada sobre os regimes totalitários, né? Então a gente começou a apresentar algumas características do chamado totalitarismo, né? Os regimes, né? Que a gente vai chamar também de nazifascistas, né? E a gente vai começar a aula de hoje observando a imagem. Aí, ó, amplia aí, por favor, Cleitinho. É isso aí, ó. Então a gente tem, ó, essa imagem, eu quero que vocês observem a imagem. Tenta entender o que é que a gente vê na imagem aí, ó. Olha, o que é que a gente observa a imagem. Vejam, essa imagem, ela é interessantíssima, professora, porque bastante. Ó, a gente tem aqui os estudantes, a gente tem um professor, tem uma máquina de moer, certo? E observa lá em cima, a gente tem algo que traduzido seria, né, no ano 2000. Então é uma imagem que foi produzida bem antes, dando a ideia, né, é uma charge, né, crítica aí, dando a ideia de que num futuro a gente teria aí um processo educacional onde o conhecimento seria sacrificado, certo? E o que iria acontecer com as escolas seria a massificação, certo? De uma ideologia, vamos dizer assim, né? Quem está no poder iria incluir uma determinada ideologia nas escolas e aquilo seria replicado na mente de todos os alunos e alunas. Em outras palavras, estamos falando, né, de um processo que usa a educação como forma de manipulação das mentes. Exatamente. Né? Então, isso, por que a gente trouxe isso? Porque como nós, na aula passada, né, começamos a falar sobre os regimes totalitários, né? Então a gente vai revisar um pouquinho o que a gente viu. A gente viu, né, um pouco do contexto político, social desses movimentos, né? Que foi exatamente o período entre as duas grandes guerras, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial iniciando em 1939, terminando em 1945, né? Ô, professor Luciano, se me permite, né, fazer um parêntese e um comentário sobre aquela imagem, porque eu adoro charge. A gente pode também observar aí, olhando essa imagem, né, uma questão de padronização, Exatamente. Né? Não tendo espaço aí, lugar para a diversidade ali, e se você observar, a gente pode ir até mais além, né? As pessoas estão, além desse processo todo que o professor Luciano colocou, elas não parecem muito felizes não, né? Exatamente, aí a massificação, todo mundo pensando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não tendo espaço para voz, né? Isso, como a professora Vanessa bem pontuou, né? Não há espaço para a diversidade, seja ela diversidade, né, até mesmo, né, digamos assim, étnica, diversidade de gênero, mas também diversidade de emoções. Exato. Então a gente vê as crianças aí com a mesma fisionomia assim, quase que inerte, né? Quase que sem reação. Então nesse sentido, né, bem pontuado aí pela professora a questão da ausência aí. Por quê? Da diversidade, né? Por quê? Porque a diversidade, ela contribui também para o desenvolvimento da criticidade. Exato. Na medida em que, imagina que diálogo chato, você expõe a sua opinião e todo mundo concorda com ela, certo? Exato. Aí acabou-se o diálogo. E além do mais, assim, o espaço da emoção que tem talvez seja do medo,
do horror, Isso. né? Não é da emoção positiva, vamos dizer assim, né? É. De você ter voz, de você poder falar, de você poder ser você também, né? Dessa diversidade que realmente é importantíssima. Então, a emoção que fica aí realmente, né? Que você não pode se expressar, ou do medo, né? O medo de se expressar, o medo de se colocar. E aí a gente precisa refletir bastante, né? E a Sobre essa questão. manipulação das emoções, né, e das ideias, ela pode ser muito prejudicial, né, para a humanidade. A gente vai observar exatamente aqui, né, com a aula, que a manipulação das mentes, ela levou, por exemplo, os habitantes, né, da Itália, certo? E da Alemanha a, durante um período, cometerem algumas atrocidades, né? Então, a gente hoje vai falar especificamente sobre o fascismo italiano, mas na próxima aula, onde a gente vai abordar o nazismo na Alemanha, a gente vai ver que os alemães eles promoveram, certo, um extermínio em massa, né, de um grupo, né, étnico que foram os judeus. Então, o Holocausto, né, ele é uma marca assim muito nociva, né, na nossa história, né? É uma mancha, né, na reputação, né, dos países chamados de democráticos, né? E é uma mancha assim tão perturbadora que hoje na Alemanha qualquer menção à ideologia nazista é punível, né, com a cadeia, né, com a pessoa, ela é criminalizada, né? Então, existiam saudações que eles faziam, né? Então, um tempo atrás eu vi que um homem, né, estava tendo uma marcha, né, por diversidade, e um homem na Alemanha ele fez uma saudação nazista, certo? E imediatamente o policial mandou o camarada baixar a mão e conduziu ele para depoimento, certo? Então, para vocês, né, verem, né, o que foi esse episódio, né? Mas a gente vai falar de nazismo na próxima aula, porque hoje a gente vai falar sobre o fascismo na Itália. Então a gente vai lembrar que nesse contexto, né, do chamado período entre guerras, né, e sob o efeito, né, das crises de 29, se vocês tiverem dúvida, a gente está só revisando, vocês voltam para a aula anterior que a gente explicou isso tudinho, bem direitinho. Então, nesse sentido, só lembrar, né, que esses regimes totalitários, né, principalmente essa ideologia nazi-fascista, ela vai surgir no contexto do período entre guerras, porque os dois países em questão, Itália e Alemanha, eles saíram bastante prejudicados com o final da Primeira Guerra Mundial, e isso levou a uma crise econômica muito grande. No momento em que os Estados Unidos ele começa a refinanciar, certo, a Europa, né, e financiar o processo de soerguimento, né, de processo, né, pelo qual a Europa ela começa a se reerguer dos escombros da guerra, e estoura, né, a quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York, e todo mundo, né, na Europa, que principalmente esses países que dependiam, né, da economia norte-americana, do financiamento da economia norte-americana, sentiram os efeitos. Principalmente países como Itália e Alemanha, né, que foram os grandes responsabilizados pelo início da Primeira Guerra e tiveram duras penas, né, duras punições. A Alemanha teve que pagar, por exemplo, uma indenização muito alta, né, para os vencedores da guerra, e vai se acumular naqueles territórios, né, um processo de hiperinflação. Imagine, professora, você sair, por exemplo, com malas e mais malas de dinheiro vivo, certo? E voltar com uma sacola de pão, certo? Então, Exato. era mais ou menos para você ter a ideia, né? A dimensão, né, da questão. Isso, você saía com uma mala, né? Imagine você sair com uma mala, né, de não sei quantos mil reais aí, né? E você voltar com poucos produtos, né? Dinheiro que numa economia estabilizada, por exemplo, você poderia comprar um automóvel
uma casa, alguma coisa, você comprar produtos de necessidade, né, por conta da hiperinflação, né? Então, nesse sentido, né, a gente vai observar isso. E, com isso, né, a gente vai ter o estabelecimento desses regimes, né, nazifascistas, né, regimes totalitários, que tem algumas características que na aula passada a gente chamou dos ismos, certo? O nacionalismo extremado, militarismo, expansionismo, autoritarismo, o antiliberalismo e o anticomunismo. Vejam, a gente tinha naquele período, né, dois movimentos interessantes. De um lado a gente tinha a economia liberal americana, do outro a gente tinha a economia socialista ou comunista, né, soviética, que estava, após a Revolução Russa de 1917, ela começou a erguer, né, a Rússia, né, e quando a gente tem a criação ali da União Soviética, né, a aplicação do regime comunista naquele território, fez com que a União Soviética se tornasse uma das grandes potências do mundo. Então você tinha, ao mesmo tempo, e vocês vão entender isso mais na frente, que essas duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, mais na frente, com o final da Segunda Guerra Mundial, vão entrar em um combate, não com armas, né, mas um combate muito mais no campo da política e da ideologia, que foi a chamada Guerra Fria. Então, nesse sentido, eram dois modelos, né, o comunismo soviético e o liberalismo, né, norte-americano. Mas os regimes nazifascistas, eles vão se opor aos dois. Então, na realidade, eles terminam se constituindo como autoritários, né, porque eles não vão adotar nenhuma dessas duas ideologias. O que vai imperar vai ser a autoridade do líder, né? Então, daí eles perseguirem ao mesmo tempo, né, liberais e comunistas, né? Corporativismo, sim, professora? E nesses regimes, né, totalitários, autoritários, eles criam um inimigo. Exatamente. Né? E ele não sabe lidar com a diferença, né? Exatamente. Então, é realmente um terror psicológico que se faz, né? Exatamente. Aí surgem os inimigos imaginários. Imaginários, né? Por exatamente. exemplo, inimigos imaginários, né? O comunismo foi um deles, certo? Nesse período aqui, né? Então, quando você está aí no seu dia a dia, você encontra alguém querendo responsabilizar um determinado grupo, uma determinada ideologia, né? De forma assim muito acentuada, certo? Pode desconfiar, porque na realidade aquela pessoa ela está mal intencionada, ou ela está querendo assim partir, né, para práticas não tão democráticas, ou então ela está querendo jogar uma cortina de fumaça ali para encobrir alguma coisa de errado que ela vem fazendo, ou alguma incompetência administrativa, né? Então vamos, nesse sentido, lembrar aqui, ó, o racismo e o unipartidarismo, certo? A gente não teria a diversidade partidária, né? O que vai importar aqui será o único partido, é o partido do Estado, né? No caso do Estado, né, fascista. Então, vejam só, dito isso, a gente vai tentar, né, trabalhar um pouquinho sobre as características, a história e características do fascismo italiano. Lembrar, né, como eu já disse para vocês, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália, né, ela saiu mutilada, né, a mesma coisa a Alemanha, né. Então, a Itália, por exemplo, ela estabeleceu algumas campanhas, né, pro lado do continente africano, e na região da Etiópia a gente viu que eles foram varridos, né, eles perderam, né, as batalhas, tanto que mais na frente, a gente mencionou isso também, o líder, né, fascista Benito Mussolini, ele vai retornar em uma outra campanha, né, contra a Etiópia para dominar aquele território, para mostrar, né, que o Estado forte, né, ele garantiria conquistas ali para o território, né? Então, outra coisa, né, a questão da crise econômica, a gente já falou, né, alto desemprego, inflação muito alta, né, por tabela, né? A carestia muito grande pela inflação e desemprego, isso aqui vai implicar em povo passando fome e vivendo na miséria, né? Então, observa aí que a situação econômica não era a melhor. E qual o perigo disso, né? Qual o perigo disso? Porque
no momento em que a gente tem uma situação de crise muito grande, isso é um pano de fundo ideal para o aparecimento de figuras populistas, certo? De líderes populistas que vão aparecer prometendo, né, soluções muito fáceis para problemas muito complexos. Como, por exemplo, a gente citou, né, e vamos repetir o exemplo, a gente está num território de violência muito grande. Então, ao invés do governo ele investir em segurança, capacitação da polícia, educação, cultura, né, lazer, certo? E investir no aparelhamento, né, dos órgãos, né, de polícia, na inteligência, né, melhorando o aparato policial, como isso daí é uma solução, né, que leva ela envolve um conjunto de fatores articulados e leva mais tempo, então eu ofereço logo uma solução mais simples. Arma para todo mundo, certo? Arma para todo mundo, porque se tem muito bandido na sua rua, eu vou deixar você se armar, porque ele vier invadir sua casa, você mete bala nele, acabou o seu problema, certo? Então, o que é isso? É uma medida populista, ou seja, você vai tentar, né, oferecer uma solução muito fácil para um problema que é complexo, certo? E esses líderes começaram a aparecer, certo? Porque a gente vai ver aqui uma questão de disputas políticas, né, muito forte, e a ascensão de ideias socialistas na Itália nesse momento. Os partidos, né, de viés socialistas, eles começaram a surgir porque eles se formavam a partir da preocupação com o social, certo? Mas outra coisa que a gente vai ver é que alguns desses líderes, né, populistas, eles até iniciaram a sua carreira, né, se filiando a esses partidos socialistas, mas usando os partidos como trampolim para um projeto de poder bem maior. É o caso do líder, né, fascista, né, italiano Benito Mussolini, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Essas situações, né, também além dessas medidas imediatistas, assim, vamos dizer, como colocou o professor Luciano, tem a questão também que essas autoridades, né, aí, né, essa hierarquia que nesses sistemas eles colocam, né, essa autoridade aí, o autoritarismo, ele também tem uma lógica ali de minar também as instituições, né? Exatamente. De enfraquecer ali determinadas instituições para que cada vez mais a máquina, né, esteja na mão só de uma figura. Exatamente. E, inclusive, esses líderes, eles começaram, né, a sua caminhada rumo ao autoritarismo, se infiltrando nas instituições, certo? O Mussolini, ele entrou em um partido socialista, concorreu às eleições, depois ele chega ao poder e começa, né, a sua caminhada, né, rumo à ditadura, né? Então, observe, a situação ela piorava, né, na Itália a partir de manifestações e greves operárias, de forma que o rei Vítor Emanuel III já não conseguia, né, o controle social sobre o país. Então, nesse sentido, a burguesia do norte industrializado, né, a gente tem a região da Itália, né, então a região norte ela era mais industrializada e a região sul mais agrária, né, temendo aí uma tomada de poder pelos socialistas, né, que vinham, lógico, numa situação de crise, né, fome, miséria, desemprego. Quem aparece, né, divulgando ideias, né, de caráter mais social para tentar resolver a situação, não vai ser bem visto, né, por aqueles que desejam a manutenção do status quo, a manutenção da situação do jeito que ela está, para não terem a perda dos seus privilégios. Então, nesse sentido, a burguesia, né, ligada, né, à indústria, apoiou um grupo minoritário, né, e nacionalista que queria impor a ordem pela força, o Partido Fascista. Veja, o Partido Fascista, os fascistas eles surgem como um partido, veja, legalmente, aí, ó, o legal.
criação de partido para concorrer aos cargos eletivos, né? Então ele vem como um partido. Mas o que é que aquele partido defendia? A solução é por meio da imposição da força, ok? Então eles responsabilizaram, né, os governos democráticos pela crise e defendiam a necessidade de um governo forte centralizado, dirigido por um líder em um partido único. Ou seja, não, esse negócio de democracia é coisa para besta, certo? A gente tem que criar um governo forte, botar para quebrar, exercer o poder aí, não ficar com esse negócio, né, de que tem que ouvir todo mundo, não. Tem que ter uma autoridade ali forte para resolver o problema. Então eles começam pregando essa ideologia, né? Então vejam que eles entram, entendam. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eles entram inicialmente dentro da questão da legalidade, ou seja, o legal era o quê? Formar um partido e concorrer. Entram, mas o que é que eles defendem? Uma coisa que ia contra, certo, as instituições, que era, ao invés de você trabalhar dentro da perspectiva da democracia, você vai trabalhar dentro da perspectiva de imposição da autoridade por meio do uso da força, ok? Então, a burguesia e os setores conservadores da sociedade italiana, temendo o avanço de ideias socialistas, vão apoiar o Partido Nacional Fascista, né? Então, aquela história, cria um inimigo imaginário, diz que aquele inimigo vai acabar com a sociedade e você cria um grupo para supostamente combater aquele inimigo suposto, aquele inimigo imaginário, ok? Então, o Partido Nacional Fascista surge como uma alternativa à sociedade italiana. E aqui a gente tem a figura do Benito Mussolini, que era o líder, né, fascista. Então, veja, de inspiração ultranacionalista, os fascistas valorizavam a nação em oposição ao indivíduo, porque para eles, para conter o individualismo, era necessário uma nação forte e unida. Vamos lembrar da Charge, certo? A Charge ali, ela traz um pouco da ideologia fascista. Você uniformiza, certo? Porque eles acreditam que pela a palavra não saiu. Uniformização. Isso, quase, ó, mas quem sabe faz ao vivo, né? Então, isso se corrige ao vivo. Então, nesse sentido, pela uniformização, certo? Pela padronização, você resolveria a questão das diferenças. Porque eles acreditavam que era a questão das diferenças que impediam, por exemplo, a ideia de um Estado forte, né? Um Estado que resolvesse aquela situação de crise. Então, eles defendiam a subordinação, ou seja, a obediência do indivíduo ao Estado. E qualquer crítica deveria ser considerada crime e punida com rigor. Ou seja, o Estado, ele é autoridade. Criticou o Estado, perseguição, punição, cadeia e, nos casos mais extremos, até a morte. Valorizavam a guerra, pois viam a vida como um eterno combate. A guerra é o fator de progresso, ou seja, é por meio da guerra que eu vou alcançar, por exemplo, aquela estratégia do expansionismo, né? Quem vai se utilizar muito mais dessa política expansionista será o nazismo, né? O nazismo alemão, né? Assim, bem mais do que os fascistas italianos, né? Eles repudiavam e defendiam o ódio às democracias liberais e ao comunismo. Para os fascistas, e os democratas e os comunistas deviam ser perseguidos e eliminados. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui. O que é que acontecia, né? Eles se opunham a esse modelo de democracia liberal, certo? Eles diziam que dava muito poder ao indivíduo, e o poder do indivíduo ele tinha que ser castrado, certo? Em detrimento, né, de você criar condições aí para que você tenha um Estado forte, certo? Então, nesse sentido, desprezavam a liberdade de pensamento e de escolha. Não à toa, por exemplo, gente, que em um regime fascista, os primeiros a serem perseguidos, certo, são jornalistas, professores, sindicatos, né, por tabela também, mas jornalistas, artistas e professores. Porque jornalista, ele publica os fatos,
certo? Sim. Nesse sentido, se o Estado é violento, ele vai publicar, está expondo o Estado, aí eles perseguiam. Professor trabalha com a questão da educação voltada para o pensamento crítico e o artista, ele é muito sensível à realidade. E ele vai expor a realidade por meio da arte, né? Então eles tinham que castrar tudo aquilo ali, porque aquilo ali se torna inimigo, no caso da ideologia. Então, nesse sentido, esse sistema, né, ele se instala na Itália, e assim como que vai acontecer também na Alemanha, e isso a gente vai continuar na nossa próxima aula, eles vão começar a cometer algumas atrocidades, né, e alguns atentados àquilo que hoje a gente concebe, né, como democracia, né? E aí a gente encerra a aula dizendo, ó, a democracia, né, como já disse o pensador, a democracia, ela não é um regime perfeito, mas mesmo na sua imperfeição, ela ainda é melhor do que qualquer regime autoritário, certo? Então, dentro dessa perspectiva, a gente se despede, agradecendo a professora Vanessa. Pois é, né, gente? Eu só vou fazer aqui um convite à reflexão, né? Imagina a gente dentro de uma sociedade, vocês não poderem fazer algumas críticas, né? Não poder se colocar, dar a sua opinião nas redes sociais, por exemplo. Não é? Isso é preocupante, a gente não ter uma liberdade de expressão, né? Em sistemas assim, autoritários, totalitários, eles não permitem essa diversidade, essa voz, né? A gente exercer a nossa cidadania. Só em um sistema mais democrático que realmente a gente pode exercer a nossa cidadania, a gente ter participação, né? Exatamente. Valeu, professora. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, Midian. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.